Um cristão pode perder a salvação? Então, antes de nós entrarmos em detalhe, é necessário que nós devemos entender o significado do que é salvação. Salvação, no grego, significa sotéria. Sotéria é uma palavra que transmite a ideia de cura, redenção e resgate. Isso quer dizer que Jesus, no livro de João, capítulo 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez que Jesus morreu, se entregou pelos meus pecados, Ele me deu a vida eterna. Então, desde o momento que eu aceito a mensagem da cruz, aceito a mensagem daquilo que Jesus fez. O que é aquilo que Jesus fez? Nós estamos a falar de salvação. Jesus nos salvou, nos resgatou, nos redimiu, ok? Nos livrou da penalidade da morte eterna, do castigo eterno, para nos dar a vida eterna. Salvação, em outras palavras, eu poderia dizer que a salvação é a evidência da fé através daquilo que Jesus Cristo fez. Você está a entender? Então, isso quer dizer que a evidência daquilo que Jesus fez, automaticamente, ao reconhecer essas evidências, aquilo que Jesus fez, e reconhecer de que Ele é o meu Salvador, eu recebo essa salvação. Eu me torno um cristão salvo. E uma vez que eu me torno um cristão salvo, eu faço parte da família. Eu faço parte da família de Cristo. Eu me torno um em Cristo. Por que eu me torno um em Cristo? Porque uma vez que eu aceito a mensagem, a obra completa da cruz, eu recebo e aceito de que Jesus morreu pelos meus pecados para me dar a vida eterna. E aceito essa mensagem em meu coração, automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele habita e faz o selo na minha vida. Vamos aí lendo o livro de Efésios capítulo 1:13. Está dizendo assim, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então isso quer dizer que desde o momento que eu reconheço o Evangelho de Cristo, a mensagem, a boa nova, aquilo que Cristo fez e crer na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, automaticamente o Espírito Santo faz habitação na minha vida. Quer dizer que ele faz o selo, ele sela. E uma vez que eu sou selado com o Espírito Santo, não tem como desfazer esse selo, não tem como desfazer essa ligação, porque se uma vez eu fui selado com o Espírito Santo, eu sou selado para sempre. Em inglês nós diríamos assim, que nós fomos misturados com o Espírito Santo. Então, quando eu reconheço a obra redentora da cruz, quando eu reconheço aquilo que Jesus fez, eu sou selado para sempre com o Espírito Santo. Então, aí no livro de João, no seu capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Em outras palavras, ninguém pode tirar. Então, desde o momento que eu aceito, reconheço a pessoa de Cristo como meu Salvador, como meu Redentor da minha vida, me é dado automaticamente a vida eterna, me é dado automaticamente o Espírito Santo. O Espírito Santo sela. O Espírito Santo é selado em mim para sempre. E quem é selado pelo Espírito Santo, ele se torna uma família com Deus. E ele se torna filho de Deus. A todos quanto os receberam, lhes foi feito filhos de Deus. Então, desde o momento que você recebe esse evangelho, automaticamente você se torna filho, filha de Deus, e você é selado pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sela a tua vida para sempre, automaticamente. Isso não é algo que vai ser feito depois que você se converte. O Espírito Santo entra aos poucos, vai entrando aos poucos, até ele se tornar cheio em ti. Não, o Espírito Santo entra na sua vida, sela a sua vida para sempre, e ele testifica de que você é filho e filha de Deus. Aleluia! Então, por isso que aqui está dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que ele está dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Jesus estava ensinando, mesmo que ele ainda não havia morrido, Jesus estava ensinando o resultado daquilo que ele haveria de fazer. Todos aqueles que ouvirem a voz, qual é a voz? A mensagem de que ele morreu e ressuscitou, que Jesus veio para trazer a vida eterna para todos e dar a salvação para todos. Ele não veio para julgar a humanidade no julgamento eterno, no julgamento penal. Ele veio para trazer a vida e a vida eterna. E todos aqueles que ouvem a voz de Cristo é porque eles estão selados agora pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são ovelhas é porque estão selados pelo Espírito Santo, e ele se torna um cristão salvo. Ouve a minha voz, e ele está dizendo: eu as conheço e eles me seguem. Por que Jesus está dizendo que eu as conheço e eles me seguem? Porque essas pessoas decidiram reconhecer a obra que Jesus culminou, completou na cruz, e reconheceram que ele é o Salvador da humanidade. Então, automaticamente eles ouvem, conhecem, Deus os conhece. Por que Deus os conhece? Porque eles estão selados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, que é o dom de Deus. E esse Espírito da promessa, quando penetra, quando confirma, testifica em nós de que somos os filhos de Deus, então quer dizer que Deus nos conhece através do selo, aleluia, que foi feito pelo Espírito Santo, aleluia, porque o Espírito Santo sela a vida daquela pessoa. Desde o momento que o Espírito Santo sela a vida daquela pessoa, aquela pessoa se torna filho. E aqui está dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha só, e jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Glória a Deus. Olha isso, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluia. Por quê? Porque essas ovelhas reconheceram, aceitaram, receberam a mensagem do Evangelho, e eles foram selados pelo Espírito Santo, aleluia. E uma vez selados pelo Espírito Santo, ninguém poderá tirar você da mão de Cristo, ninguém poderá tirar você do reino de Cristo, ninguém poderá tirar você da família de Deus.
Ninguém poderá tirar você, ninguém. Ele disse que ninguém. Essa é a palavra de Deus e nós ficamos pela palavra. Nós não nos apoiamos nas nossas experiências, nós não nos apoiamos nas nossas atitudes, nós não nos apoiamos naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas pregam, naquilo que as pessoas anunciam. Nós nos apoiamos na palavra de Deus, que é a pessoa de Cristo. É nele em que nós colocamos a nossa fé. É nele em que nós estabelecemos a nossa fé. É nele, porque ele é a nossa rocha, porque ele é o pão da vida. Então ele é a pessoa que me deu a vida, e eu creio nessa mensagem de que ele veio para salvar a humanidade, e ele morreu pelos meus pecados, apagou todos os meus erros, tanto do passado, presente e futuro, para me dar a vida eterna. Quando eu reconheço essa mensagem, aleluia, automaticamente eu começo a entender de que aquilo que ele deu para mim é eterno e foi selado para sempre. Você foi selado em Cristo para sempre, e ninguém vai tirar você da mão de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, o presente, o futuro, a nudez, os anjos? Olha o que Paulo diz, que nada poderá te separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Oh, Jesus! O amor de Deus foi revelado pela pessoa de Cristo. O amor de Deus para a sua vida foi revelado pela pessoa de Cristo. Você precisa ter esse entendimento que ninguém poderá te arrancar da mão de Cristo. Ninguém poderá te arrancar do reino de Cristo. Uma vez que você já está dentro do reino de Cristo, você não vai sair do reino. Uma vez que você já foi resgatado das trevas e veio para a luz, você não vai sair da luz e voltar para as trevas, não. Você está na luz. Uma vez na luz, você continuará na luz. Não é aquilo que você pratica, os teus erros, que vai te separar do amor de Cristo. Não é o futuro. O que está falando de futuro? Qualquer coisa que vir do futuro, nada te vai separar, porque uma vez que você foi selado em Cristo, você foi selado para sempre, porque o Espírito Santo selou, testificou, confirmou de que você é filho de Deus. Aleluia! E aqui ainda está dizendo, olha, no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou. Ele não está dizendo que vocês vão receber mais tarde, depois de vocês me aceitarem, não. Quando você aceita a mensagem do Evangelho, automaticamente a vida eterna começa a ser a sua realidade. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Efésios capítulo 2, 8. Pela graça fomos salvos por meio da fé. Ou sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você está entendendo? Não vem de você, é dom de Deus. Não vem de obras. Que são, quais obras são essas? O fazer bem, o não fazer bem, o fazer mal, o não fazer mal. Não é o fato de você fazer o bem, não é o fato de você fazer as boas coisas, praticar a boa moral, a boa conduta, que é bom você fazer. Não é o fato de você cometer erros, falhar. O quê? Você vai perder a salvação. Sabe por quê? Porque você foi salvo pela graça. E a graça é a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é esse que te deu a vida eterna. Eu só preciso entender isso. Que eu sou salvo. Que eu não vou perder a salvação. Não são as minhas falhas que me vão fazer perder a salvação.
Não é os meus erros, não são os meus pecados, não importa qual pecado. Jesus já apagou todos os seus pecados. O resultado da sentença que poderia te condenar já não te vai condenar, porque ele apagou. Uma vez que você creu na pessoa de Cristo, já não tem registros de pecados, dos atos que você vai fazer e estará fazendo. São erros, sim, são erros, são pecados, mas esses pecados não levam você à condenação, à perdição, ao inferno. Não vai levar para o inferno, não vai levar você para o inferno. Você precisa entender isso, que o cristão não perde a salvação, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e uma vez selado, você foi selado para sempre. Aleluia. Olha aqui o que está dizendo Hebreus capítulo 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Quer dizer que você foi aperfeiçoado por meio de um único sacrifício. Olha só em Efésios capítulo 2:8, para que ninguém se glorie. Para você não se gloriar mesmo, é para você não dizer que não, eu não faço isso, pelo menos eu vou para o céu. O cristão salvo não perde a salvação, nunca perderá a salvação. Uma vez que você é salvo para sempre. Aleluia, você é salvo para sempre. Então pare de orar todo o tempo com medo. Pare de orar todo o tempo Pare de orar com medo. Vá em Cristo, vá falar com Cristo, com a evidência daquilo que ele fez. Você simplesmente está se posicionando na posição em que ele já havia colocado você no reino. Aleluia. Porque você já está vivendo esse reino. Esse reino já é uma realidade. Você já está reinando com Cristo. É uma realidade. E ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eles ouvem porque eles sabem daquilo que eu fiz. Quando você reconhece e entende isso, o Espírito Santo testifica no seu espírito de que você é filho e filha de Deus. Você precisa saber isso, porque isso é uma realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Você precisa entender que você não vai perder a salvação por causa dos teus erros, por causa das suas falhas. Porque se for por causa das nossas falhas, irmãos, ninguém seria digno de receber a pessoa do Espírito Santo. Ninguém seria digno de ser salvo. Ninguém. As tuas falhas são para você poder consertar e acertar. Não é para você ir lá pedir perdão, chorar, e Deus não quer. Há pessoas que têm medo disso, há pessoas que não sabem que são salvos para sempre. Há pessoas que não são salvos, mas não têm essa convicção, porque eles são mais levados pelos seus próprios pensamentos, por aquilo que eles fazem, pelas falhas que eles cometem, e ali eles começam a se mutilar. Quando eles vão se condenando, você simplesmente está ajudando o inimigo a te condenar. E você não vai conseguir viver e desfrutar aquilo, a vida eterna. Você não vai conseguir desfrutar a vida eterna aqui na terra. Você não vai conseguir desfrutar a salvação aqui na terra. Por quê? Porque todas as vezes que você cometer, todas as vezes que você falhar, todas as vezes que você errar, todo momento ir chorar, achando que chorando, angustiada, aquilo está fazendo com que Deus te perdoe. Não, Deus já perdoou você. Você que precisa entender que Deus já perdoou você. E perdoou você para sempre. Você só precisa se posicionar quando fores falar com Deus. Você só precisa se posicionar que eu recebo o perdão que Jesus já me deu há 2000 anos atrás. Eu recebo, já não vou me mutilar, não vou mais me condenar, não vou mais, se a minha consciência está me condenando, está me mutilando, eu não vou aceitar, porque Cristo já me deu uma posição. Ele não me
me deu a posição de condenação, me deu a posição de ser filho, filha, e essa posição que eu me coloco, é nessa posição que eu me coloco, é nessa posição que eu fico, porque Ele é a minha realidade, porque Ele é a minha verdade. Jesus é a sua verdade não são os seus pensamentos, a sua verdade não é aquilo que você fez, Jesus é a sua verdade. Aleluia. Então, você está querendo dizer que até aquela pessoa mesmo que matar, até aquela pessoa mesmo que agora cometer algum delito, é verdade, até mesmo por causa da tua má conduta, o teu estresse levou você a cometer um determinado erro, mas isso não quer dizer que você perdeu a salvação. É por aquilo que Jesus fez na cruz. Porque quando você entende isso, você já não vai viver uma vida de medo. Você vai viver uma vida de ousadia, de alegria. Você vai parar de se mutilar, você vai parar de se condenar, porque essa é a realidade. Jesus te salvou para sempre. Você não vai sair da mão dele. Você está na mão dele para sempre, porque foi Deus quem deu você a Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Jamais perecerão e ninguém os tirará ou os arrancará da minha mão. Que perecer, jamais serão perdidos, jamais vão ser condenados, jamais perecerão, jamais. A Bíblia diz que jamais. Por que jamais perecerão? Porque quem foi selado pelo Espírito Santo jamais perecerá, jamais perderá a salvação. Você está entendendo? Jamais. Sabe por quê? Porque mesmo quando você falhar, você vai falhar, você vai errar, você pode. Mas todo momento, como você já tem o Espírito Santo dentro de você, você simplesmente vai fazer o quê? Vai consertar e vai acertar. E a vida segue. A vida segue. Essa é a verdade. Você jamais perecerá. Jamais. Então, se você ainda, talvez você esteja na igreja, você nunca teve esse conhecimento da salvação, de que você, afinal de contas, não perde a salvação, e você realmente não reconheceu, não soube de que, afinal de contas, o Evangelho da Boa Nova é isso, eu te convido hoje você a reconhecer esse Evangelho, que é novidade, que é boa nova, que é algo novo para você. Se isso é algo novo para você e você reconhecer e aceitar essa mensagem na sua vida, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa quanto tempo você fala, você canta, não importa quanto tempo você já prega, não importa, se você reconhece e tem o entendimento dessa salvação e você reconhece, automaticamente você já é salvo, e salvo para sempre. Você não vai perder essa salvação, porque o Espírito Santo selou você, aleluia, o Espírito Santo selou você para sempre, aleluia. Essa é a realidade, a realidade. Como é possível alguém que foi selado, você foi lacrado, selado, misturado pelo Espírito, com o Espírito Santo e ser desfeito? Não pode. E ele disse: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrancar. Aquilo que meu Pai deu é maior que tudo. Você é maior do que tudo em Jesus.
Você é maior do que tudo. Olha a posição que Ele te colocou. Olha essa posição, Ele já te colocou. Você só precisa agora passar a exercer essa posição. Tem muitos crentes salvos, tem muitos crentes que são salvos, não conseguem exercer essa verdade. Sabe por quê? Porque eles não têm esse conhecimento. Foram mentidos, foram ensinados erroneamente de que ele perde a salvação. Agora ele fica todo o tempo confessando os seus pecados nas orações. Você está perdendo tempo. Oração é comunicar-se com Deus, falar com Deus de coisas boas. Então comece agora a mudar o seu jeito de falar com Deus. Comece a declarar aquilo que Jesus fez por você, porque quanto mais você declarar aquilo que Jesus fez por você, a tua mente vai estar renovado, os teus conhecimentos vão estar renovados, o sofisma, aquilo que te aprisionava na mente, aquilo que te bloqueava na mente, vai estar desbloqueado, porque o conhecimento está sendo anunciada, o conhecimento da verdade, a verdade é Jesus, a verdade é a pessoa de Jesus, está sendo anunciada, aquilo que Jesus fez, isso vai liberar uma abertura de entendimento que fará você andar de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça. Oh, aleluia! De graça em graça, de graça em graça. E é isso que você precisa entender e viver. É isso. Porque Jesus é a sua realidade. Aleluia. Glória! Glória! Não existe vocabulário. Não existe vocabulário para nós tentarmos definir aquilo que Jesus fez. Não existe. Ele nos salvou para sempre. Por isso que o cristão não perde a salvação, porque não há cabulários, não existe esse cabulário, não tem essa para a gente tentar expressar. Por isso que a graça expressa tudo. Não existe cabulário. Oh, glória! Glorificamos e enaltecemos o seu nome. Aleluia! Glorificamos e enaltecemos o seu nome, Jesus. Por tudo quanto tu fizeste. Obrigada pela sua obra redentora, salvífica. Obrigada pela salvação. Obrigada pela vida eterna. Obrigada por me justificar para sempre, porque eu já sou perfeito. E essa perfeição, ela trabalha em mim. Ela trabalha no meu caráter. Ela trabalha na minha mente. Ela trabalha nas minhas condutas. Essa perfeição. É essa perfeição que já está em mim, que ela trabalha, porque é automático. Eu tenho uma plena certeza que você que chegou até o término dessa mensagem, desse vídeo, você conseguiu ter o entendimento daquilo que é verdade e daquilo que é a sua realidade. Jesus é a sua realidade. E o que ele fez é real. Você não precisou trabalhar, você não precisa trabalhar para ganhar. Você só precisa crer. Porque você foi selado e selado para sempre. Glória a Deus.